Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, como vocês estão? Professoras, diretoras, vice-diretoras, seus familiares, todo mundo bem? Em casa? Ótimo! Estamos nós reunidos, mais uma vez, para mais uma aula de língua portuguesa. O que eu trouxe hoje para a gente conversar? Trouxe uma imagem, mas eu quero fazer uma metáfora e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Me fez pensar muito sobre isso essa semana. Olha o que eu trouxe. Prestem atenção, quero que vocês olhem esse vídeo que vai demorar um pouquinho, mas já vai fazer sentido para vocês. Estão vendo o que está surgindo na linha do horizonte? É o raiar do sol. Por que eu trouxe o raiar do sol? Porque acho que essa simbologia de ver o sol nascer, o sol, o astro-rei, nascendo todos os dias, é que nos alimenta para viver cada dia diferente. Por que eu trouxe isso também? Porque acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa cada vez mais ter essa confiança, essa fé, essa certeza de que cada dia que nasce esse sol é mais um dia que a gente tem para viver cheio de harmonia, de paz e de saúde. E eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Queria que essa imagem ficasse aí na cabeça de vocês e vocês levassem o dia de vocês, os próximos dias, acreditando nisso. Esperança, essa é a nossa conversa, tá? Muito bem, então vamos para a nossa aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão. A gente já conversou sobre alguns tipos de palavras da língua portuguesa. Falamos dos artigos, falamos dos substantivos e falamos dos verbos. Lembram-se? Muito bem. Antes de eu começar um assunto novo, eu preciso que a gente reforce esses assuntos aí. Então a nossa aula de hoje é com muitas atividades desses três tipos de palavras. Na última aula, a gente conversou sobre palavras de origem africana, que fazem parte da nossa identidade cultural. A maioria das palavras que a gente olhou, elas são substantivos. Então vamos relembrar o conceito de cada uma delas para a gente poder voltar para aquele assunto dos substantivos de origem africana da nossa língua portuguesa? Muito bem. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe um pedacinho de uma música. Essa música já foi até trilha sonora de novela. O nome da música é Juízo Final. Quem escreveu foi o Nelson Cavaquinho. E esses 4 versinhos, esse trechinho tão curtinho que eu trouxe, diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Olha que mensagem bonita, tudo a ver com a ideia lá do vídeo, né, do sol nascendo. Mas o que eu queria que olhar mesmo ali da língua portuguesa olha a combinação de palavras. Desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, o uso das palavras, a professora disse para vocês, o mais importante de conhecer a função delas é saber para que elas servem, saber como combiná-las para transmitir uma mensagem. Então aí tem a combinação de algumas das palavras que a gente estudou, e eu quero que vocês identifiquem. Olhando esses 4 versos, essa mensagem que fala de esperança, de que o sol vai brilhar mais uma vez e que a luz há de chegar nos nossos corações para a gente se encher de vida e de alegria, quais palavras você reconhece como substantivo, ou como verbo, ou como artigo? Dá um tempinho para vocês pensarem. Olhem bem. Conseguiram identificar? Muito bem, eu vou mostrar para vocês. Veja se vocês acertaram. Essas palavras que eu destaquei são as palavras que a gente conversou. E olha a combinação delas. O sol brilhar. Olha como transmite uma mensagem. E a gente tem o artigo o substantivo sol e o verbo brilhar. Olha lá no outro verso. A luz chegar. Nós temos a de artigo, luz de substantivo e chegar como verbo. E a última palavrinha em destaque, corações. A combinação dessas palavras é que transmite a mensagem. Tem outras palavras ali que num outro momento a gente vai estudar também. Mas já deu para vocês perceberem como a gente usa artigos, nomes e verbos
no dia a dia, nas letras de música, nos nossos materiais escritos lá, a receita, a carta, o bilhete, até na cédula de dinheiro, a gente vai ter palavras que têm uma função, como os artigos, como os substantivos, como os verbos. Certo? Então vamos relembrar? A gente já viu ali. Vamos relembrar qual a função de cada um, ok? Substantivos. Todas as palavras que dão nomes aos seres. Por isso que eu coloquei uma flechinha para dizer substantivo é o mesmo que nomes. Exemplo de substantivos. Olha essa imagem. Nessa imagem eu tenho muitos substantivos que eu posso listar só olhando para ela. Olha a listinha que eu fiz ali, ó. 2 listas, na verdade. Rosa, flor, planta, galho, espinho, pétala, vermelho, claro, o nome da cor, beleza, perfume. Alguém pode dizer, eu não acho a rosa tão bela, e poderia colocar feiura. Poderia. Essas palavras que a gente disse são nomes de tudo que é possível identificar aí nesta pequena imagem. De uma flor a gente conseguiu eleger tantas palavras que são nomes. Então, todas as palavras que dão nomes aos seres são substantivos, ok? Ótimo. Vamos continuar. Conversamos que os substantivos não andam sozinhos, eles têm um acompanhante, que são os artigos. Os artigos não têm uma lista tão imensa, os artigos são 4, lembram? O O e o A, que são aqueles que determinam seres masculinos e femininos, e específicos, e e uma, que são os seres também, masculino e feminino, não específicos, dentro de um grupo. Tanto os masculinos e femininos do específico como os do não específico podem variar, podem mudar para o plural. Lembram? Olha lá, o pode ficar os, a, as, uns, uma, umas. Então, o artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo, acompanha os nomes e ajudam nessa definição, se é um ser específico ou se é um ser dentro de um grupo. Feminino, masculino, plural e singular. Ok? Vamos lembrando mais uma informação. O uso dos artigos. Olha aqui, eu tentei fazer uma combinação para vocês lembrarem. Eu posso dizer a rosa, aquela flor específica, a rosa. Posso dizer o galho, também, um ser específico daquele que eu estou falando. Posso falar os espinhos que tinham no galho da rosa. Posso falar de seres de uma forma geral. Umas pétalas de rosa, não sei de qual rosa, não sei quais pétalas. Uma beleza de flor, é uma beleza, eu não sei dizer qual beleza específica, mas tem uma beleza. Ou um perfume. O perfume também é um perfume que eu não sei dizer se é agradável, se é desagradável, mas é um perfume qualquer. Olha o uso do artigo combinado com aqueles substantivos que a gente escreveu antes. Então agora, lembramos, artigos e substantivos andam juntos e um auxilia o outro, ok? E por fim, nossa última classe de palavras que a gente conversou, os verbos. Os verbos são aquelas palavras um pouquinho mais difíceis porque eles têm muitas funções, né? Eles podem tanto indicar um acontecimento, como um processo, como uma ação, um fenômeno ou mesmo um estado. Lembram? A gente conversou especificamente de um verbo no modo imperativo, mas a gente sabe que o verbo pode mostrar todos esses acontecimentos aí. Então vamos lá. Essa imagem, por exemplo, é a imagem de uma rosa de novo. Mas esta rosa, algo está acontecendo com ela. E esse acontecimento, ou esses acontecimentos, podem também ser identificados por meio de uma palavra. E eu coloquei ali, ó, abrir, florescer, perfumar, embelezar. Elas podem embelezar um vaso, um jardim, uma roupa. Crescer, que é um processo, né? Ela está em crescimento, crescer é um processo. Então, todas essas palavras aí, e olha a terminação, ir, ar, são a característica de que essas palavras são verbos. Ok?
Relembraram um pouquinho? Vamos trabalhar? Hora de pegar o nosso caderno, lápis, borracha, caneta para aqueles que preferem o uso da caneta. E registrar lá no nosso caderno a data de hoje e as atividades. Vamos lá? Um tempinho para se organizar. Pronto? Data registrada, atividades registradas, vamos para o primeiro exercício. O que eu quero nesse primeiro exercício? Olha lá, não é pouca coisa. Vocês vão identificar, na frase que eu coloquei ali dentro de um retângulo, um botão de rosa floresceu, essa é a frase, um botão de rosa floresceu. Vocês vão identificar o que é artigo, o que é substantivo e o que é verbo. Para identificar esses elementos, você vai usar cores. Então você pode pegar um lápis colorido, você pode pegar canetas dessas diferentes cores. Eu indico o azul, o vermelho e o amarelo. É a minha sugestão ali. Mas você pode escolher uma cor diferente, ok? Muito bem. Um tempinho para vocês registrarem isso no caderno e já pintarem, identificarem as palavras de acordo com as cores. Vamos lá?
Ok? Copiado e respondido? Vamos ver? Lembrem-se, vocês tinham que identificar o que era artigo, o que era substantivo e o que era verbo, pintando de acordo com a legenda. Vamos conferir? A frase era: um botão de rosa floresceu. Vocês devem ter marcado mais ou menos assim. Um artigo, você pintou de azulzinho. Botão e rosa, substantivos, você pintou de vermelho. E floresceu, verbo, no passado. Ok? Deu certo? Se você acertou, é sinal que você entendeu direitinho o que é artigo, o que é substantivo e o que é verbo. Se você teve um pouquinho de dúvida, não faz mal. Pelo menos você fez o exercício de tentar identificar, de tentar lembrar. Agora você pinta para depois você ler de novo, olhar de novo essa tarefa e saber mais uma vez o que é, identificar o que é cada um desses tipos de palavra. Ok? Vamos continuar? Muito bem. Lembram-se então que substantivos de origem africana foi o nosso assunto da última aula, identidade cultural. E eu lembro de ter dito na última aula, nós agora, no próximo encontro, nós vamos fazer muitos exercícios de escrita com essas palavras de origem africana da nossa língua portuguesa. A gente também tem palavras de origem indígena, mas eu selecionei algumas, principalmente de origem africana, porque eu queria que vocês prestassem atenção em algumas sílabas que fazem parte da construção dessas palavras, da formação dessas palavras, tá bom? Então vamos lá. A próxima tarefa, atividade número 2, nós também vamos copiar. Essa tarefa são várias palavras e vocês têm que identificar qual é a sílaba inicial de cada palavra. Aqui a gente tem uma tela só, mas a gente ainda vai copiar mais. Então prestem atenção que vocês vão copiar tudo e conforme vão copiando já vão completando. A sílaba que vocês têm aí, ó, nessa primeira tela é K, Ma e Fu. Essa sílaba é inicial para aquelas 3 primeiras palavras de origem africana que estão no nosso vocabulário da língua portuguesa. Na próxima tela, vocês também terão que copiar, ó, vou mostrar para vocês, as sílabas Ba, Ki, Ku e descobrir quais iniciam cada uma daquelas palavras ali. E a última, Mo, Mi, também para completar 2 palavras, ok? Então nós vamos ter um tempinho para copiar e já ir respondendo. Vamos lá?
Vamos lá, corrigindo? Bom, a ideia então era descobrir aquelas palavras que a gente conhece e usa da nossa língua portuguesa e reconhecê-las como de origem africana. Para isso, tinha que encaixar as sílabas iniciais. Vamos ver se vocês conseguiram? A primeira era a sílaba K, a sílaba Ma e a sílaba Fu. Vocês devem ter descoberto as palavras cafofo, fuzuê e marimbondo. Conhecem o significado dessas três palavras? Eu acho comum, mas eu vou explicar caso alguém não conheça. Cafofo é o termo que a gente usa para dizer aquele lugar que é nosso, aquele lugar que é íntimo, um quarto, por exemplo, ou a sua casa. As pessoas costumam chamar de cafofo. Fuzuê é algo meio relacionado com bagunça, com baderna, né? Aquele fuzuê quando faz uma festa. E marimbondo, que é um segundo nome dado para vespa. Algumas pessoas conhecem a vespa como marimbondo também. Ok? Vamos para a próxima. Corrigiram? Outras palavras. Batuque, fácil, né? O barulho de bater em algo é um batuque. Cuíca, um instrumento musical. Tem um animalzinho também com esse nome, cuíca, um roedorzinho pequeno. Mas não é tão comum, a gente não conhece tanto. Mas o instrumento musical do ritmo samba, né? A cuíca. E quitanda. Quitanda, aquele espaço de comércio que vende frutas e verduras. E as duas últimas palavras com as sílabas mo e mi. Mocotó, que é aquela gordura que tem no meio do osso do gado, né, da vaca, do boi, e minhoca, que é um animalzinho que oxigena o nosso solo, a terra, para plantação, para ficar bem adubada. Ok? Conferido? Muito bem. Continuamos nossa tarefa com mais atividades. E agora, olha o que eu quero de vocês.
Eu estou dando 3 substantivos e a tarefa de vocês é identificar os artigos que combinam, que concordam com cada um deles. Lembrem, os artigos são aquelas palavras que identificam o substantivo como algo específico, um ser específico ou um ser não específico. Então você vai ler com calma e vai pensar qual o melhor artigo que combina com a palavra bagunça, com a palavra capoeira e com a palavra farofa, ok? Um tempinho para vocês copiarem e já responderem. Descobriram quais os melhores artigos? Vamos conferir? Muito bem. Você pode ter escolhido esses artigos aqui, ó. A bagunça, a capoeira, a farofa. Todos eles feminino e todos eles no singular. Artigo feminino no singular. Mas você também poderia ter escolhido colocar uma bagunça, uma capoeira ou uma farofa, e não estaria errado, porque a gente não definiu se este ser ali era específico ou não específico, então a sua escolha não estaria errada. Estaria errada se você colocasse no masculino, bagunça, o bagunça, capoeira ou o capoeira, farofa ou o farofa. Esses não combinam, ok? Então, tanto o artigo a como o artigo uma encaixam com esses substantivos aí. Corrigido? Mais uma tarefa, então.
Próxima atividade, nós vamos criar palavras. Eu dou para vocês a palavra moleque. Essa palavra é de origem africana, veio para a nossa língua. A palavra moleque tem dentro dela algumas palavras já. Se você prestou atenção, você já descobriu. Mas elas podem também fazer a gente pensar em novas palavras, só usando a sílaba mo, le e que. Vamos tentar? A tarefa de vocês é essa, tentar transformar a palavra moleque em novas palavras só com essas sílabas. Eu estou pedindo ali novas palavras, não estou pedindo quantas. Então, se você conseguir uma com mo, que comece com mo, uma que comece com le, uma que comece com que, já está ótimo. Se tiver mais ideias, melhor ainda. Vamos lá? Um tempinho para vocês copiarem e já responderem. Ok, corrigir então. Eu tive algumas ideias, você pode ter tido ideias diferentes. Mas, se você não conseguiu pensar em nenhuma palavra, você também pode corrigir copiando as que a prof sugeriu, ok? Olha que ideias me surgiram quando eu olhei a palavra moleque. Sílaba mo, eu pensei em escrever mola ou em escrever mole. Sílaba le, eu pensei em escrever leque, leque de se abanar, aquele que refresca, que faz vento, ou letra. Sílaba que, eu pensei na palavra que. Sim, a palavra que a gente usa. Que eu trouxe para vocês, que eu ofereço, que é uma palavra. E o nome de um pássaro, quero, quero. Repito 2 vezes a mesma palavra, quero. Ok? Difícil?
Corrigiram, copiaram, tiveram outras ideias. Quem teve ideias diferentes, conta para a professora de vocês, manda o WhatsApp lá, professora, tive uma ideia diferente com aquelas palavras. Isso é importante, tá bom? Próxima atividade, essa é um pouquinho mais difícil. Essa eu vou puxar um pouquinho o esforço de vocês. Essa é um autoditado de frases. O que eu quero nessa atividade? Você vai ditar uma frase para você mesmo. Sim! Como? Você vai olhar para essa imagem e pensar em uma frase curta, breve, do que está acontecendo, deste acontecimento aí. O que você enxerga ali, ó? Eu enxergo uma pessoa cortando um botão de rosa ou uma rosa. Como é que você escreveria essa frase? Ela cortou uma rosa? A mulher cortou uma rosa? Como que você escreveria para você? A sua tarefa é escrever essa frase. Vamos lá? Um tempinho para copiar e já pensar na resposta? Vamos lá! Conseguiram escrever uma frase? Vamos conferir como é que ficou a minha? Mesma coisa, se você gostou, copia. Se você preferiu a sua, confere se a escrita está correta, se você quer melhorar um pouquinho, tá bom? Eu escolhi escrever uma mulher colheu a rosa. Olha lá, eu não sei que mulher é. Uma mulher. Colheu, eu escolhi o verbo colher no passado, colheu, porque eu não sei quando que ela fez isso. E a rosa, porque eu estou vendo qual rosinha ali, foi uma naquele grupo, a rosa, ok? Corrigido? Última atividade da nossa aula de hoje. Mais um ditado, mais uma frase, você escreve. Vamos lá? A imagem é essa aqui. O que é que você vê? Uma pessoa pedindo silêncio. O
Que frase você escreveria para essa imagem? Agora você pode usar um verbo no modo imperativo, um comando, uma ordem. Pense que frase você escreveria e escreva. Vamos lá? Tempinho. Conseguiram? Vamos corrigir? Eu escrevi muito fácil a minha frase. Eu escrevi faça silêncio. Olha lá, 2 palavrinhas, uma frase. Sim, passei a minha mensagem. Faça silêncio. Ok? Corrijam a de vocês. Meus amores, a nossa aula está se encerrando por aqui. Eu estou muito feliz de ver o quanto vocês estão se dedicando. Quero que vocês continuem em casa, se cuidando, se dedicando. E a imagem que eu trago é a mesma imagem lá do comecinho da aula, de esperança, de vontade de acordar mais um dia, olhar esse sol lá fora. Né? Acho que nunca Curitiba fez dias tão lindos como tem feito ultimamente. Então aproveitem isso, acordem, se encham de energia, respirem fundo. Mais um dia de vida pra gente, ok? Um beijo muito grande, fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!